Você que é líder e está pensando no seu time ou está passando por um desafio nesse momento, ou você que é dono do seu próprio negócio, você vai concordar comigo que, na verdade, existe um enorme desafio da gente entender melhor o perfil de cada candidato e cada profissional versus os desafios da posição. Então, se você tem esse desafio, eu quero conversar com você agora. Tudo começa com a clareza. A gente precisa ter muita clareza e entendimento sobre quais são os principais requisitos dessa posição. Quais são as principais habilidades que essa pessoa tem que ter para desempenhar bem essa função. Para depois a gente entender melhor quais são as competências requeridas, quais são os comportamentos e então qual é o instrumento de diagnóstico, qual é o assessment que poderia melhor me ajudar a entender melhor o perfil desses profissionais e os requisitos da minha posição. Falando sobre clareza, vou te dar um exemplo. Imagina que você está precisando trazer uma pessoa para uma posição que você tem oportunidade, que é um assistente comercial. O que esse assistente comercial faz? Vai agendar visitas, vai fazer prospecção de mercado, vai atuar achando novos clientes, vai provavelmente fazer os contatos com os clientes que você já tem, vai te ajudar na elaboração de algumas propostas. Isso são requisitos e atividades dessa função. Quais então são as competências e os comportamentos que essa pessoa precisa ter para dar conta desses requisitos, dessas atividades? Precisa ser uma pessoa organizada, precisa ser uma pessoa com iniciativa, com proatividade, com energia para fazer essa busca ativa no mercado, precisa ser uma pessoa criativa e inovadora para me ajudar a elaborar as propostas. Então essas são competências e comportamentos que me ajudam a preencher os requisitos da posição. Sendo assim, quais são instrumentos que medem esses comportamentos? Quais são os instrumentos que medem essas competências? Então agora eu vou trazer aqui algumas ferramentas assessment que poderiam te ajudar a ter um pouco mais de clareza sobre o perfil desse candidato, desse profissional. E um deles é o ERI, o Inventário de Confiabilidade do Funcionário. Ele fala um pouco sobre maturidade emocional, sobre segurança, sobre lealdade. Então, algumas características importantes que fariam essa pessoa performar ao longo do tempo nessa posição. Um outro indicador é o IPT, Indicador de Personalidade, o Índice de Personalidade no Trabalho. E, na verdade, o IPT tem duas versões. Ele trabalha um olhar sobre traços de personalidade, então são várias teorias de personalidade que foram pesquisadas e quais são os principais traços que influenciam no ambiente de trabalho. Uma versão é o IPT Seleção, que fala um pouco sobre posições das mais variadas possíveis e quais são as oportunidades que a gente tem para olhar para essas posições. A outra variedade que a gente tem do IPT é o IPT Liderança, que fala sobre traços de personalidade que influenciam na liderança. Então, o IPT a gente consegue analisar também quais são, então, as competências importantes para o meu trabalho. A ambição é uma coisa importante que eu quero avaliar. O trabalho em equipe, sociabilidade, o grau de inovação. Então, são exatamente as respostas que um instrumento como o IPT pode trazer também. Um outro instrumento é o Birkman. O Birkman traz exatamente áreas de interesse, principais cargos, ocupações e traz também quais são as necessidades motivacionais dessa pessoa no ambiente de trabalho e quais também são os comportamentos que eu posso esperar que ela traga usualmente, naturalmente no dia a dia. E também eu consigo ver quais são os principais interesses, necessidades e qual é o comportamento dela sob pressão. Então também é um instrumento super interessante para a gente ter um pouco mais de clareza sobre o perfil desse candidato versus o que eu realmente preciso ver nessa posição. E o último que eu gostaria de trazer aqui, além de vários outros que nós temos aqui na Felipelli, é o Hype, que traz uma oportunidade da gente ver qual é o papel principal que essa pessoa tende a desempenhar numa equipe de alta performance. Ela pode ser uma pessoa mais voltada para uma cabeça de consultoria, que é uma pessoa mais de inovação. Ela pode ser uma pessoa de um papel mais de desenvolvimento, de gostar de desenvolver coisas, de produção, de realizar e organizar as coisas. Ou ela pode ser uma pessoa voltada mais para manutenção, que vai manter
as tradições, os valores, as coisas acontecendo da melhor forma, ou inspeção, por exemplo. Então eu consigo entender melhor qual é o papel e a principal contribuição dessa pessoa nesse time. Se você gostou desse vídeo, ficou interessado ou interessada, quer saber um pouco mais de informação ou sentiu que você precisa de ajuda, fala com a gente aqui na Felipelli. Nós hoje representamos com exclusividade cerca de 38 instrumentos de diagnóstico. E se você também ficou pensando, poxa, mas quais são os requisitos da minha posição? Quais são as competências e os comportamentos que eu preciso? Fala com a gente. A gente vai deixar um link aqui na descrição para você exatamente poder nos chamar e a gente conversar um pouco melhor sobre isso. A gente quer te ajudar. Se você está passando por aqui agora, então eu não posso deixar de fazer um convite. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma oportunidade e, claro, siga a Felipelli em outras redes. A gente se vê!